Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Luís Montenegro esteve presente numa conferência apelidada ao Futuro dos Mídia, em que ele dizia que estava preocupado primeiramente com os meios de comunicação tradicionais, porque estavam preocupados mais do que em dizer a verdade, em chegar primeiro, e depois em segundo lugar com a desinformação, que é uma preocupação de todo e qualquer burocrata de Bruxelas, que, aliás, estão preocupados em regular as redes sociais, e em que ele diz abertamente que as redes sociais muitas vezes são um perigo para a democracia, ou como é que ele dizia, para dizer as palavras certinhas e não estar aqui apenas a parafrasear, Luís Montenegro dizia que são inimigas da democracia em certa medida, que as quer regular e que quer até alguma participação do Estado para valorizar algumas carreiras em órgãos independentes que, aliás, deveriam estar a vigiar o Sr. Primeiro-Ministro, o status quo e todo o poder instituído. Vamos então ver, meus caros, aqui esta notícia para falarmos um bocadinho sobre este posicionamento de Luís Montenegro nesta conferência específica e vamos ver quais é que são as prioridades do ainda Primeiro-Ministro, visto que tem serviços públicos a colapsar, tem pessoas que têm que escolher entre a medicação, pagar a renda e comer, e portanto estas são as verdadeiras preocupações que aliás são incorporadas por parte dos burocratas de Bruxelas e que são espelhadas em Luís Montenegro, porque Luís Montenegro é um mero fantoche da União Europeia. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: Montenegro chama inimigas da democracia às redes sociais e anuncia corte de publicidade na RTP, menos 2 minutos por hora em 2025 e 2026 e depois é para acabar. Ora, temos na conferência O Futuro dos Mídia, o Primeiro-Ministro garantiu que o Governo vai intervir na Luz e na RTP. Avançou ainda que outros órgãos de comunicação social vão ser apoiados e anunciou a intenção de valorizar a carreira de jornalistas e de combater a desinformação. Pelo meio, deixou críticas e elogios ao jornalismo. O Governo aprovou um plano para a comunicação social. Ora, as declarações que nós temos do ainda Primeiro-Ministro são: as condições de funcionamento da comunicação social devem ser salvaguardadas pelo bem da democracia. Se este setor não tiver estabilidade financeira, a qualidade diminui e a democracia enfraquece. Bom, eu relembro, Sr. Primeiro-Ministro, que a democracia, pelo menos do ponto de vista liberal, também enfraquece quando o Sr. Primeiro-Ministro procura mais combater a desinformação do que fornecer um país adequado às pessoas. As pessoas, quando estão online, têm a perfeita noção de que há meios de comunicação confiáveis, que há outros que não são. Têm a noção que há fontes de informação credíveis e que há outras que não são. As pessoas, quando vão para a internet, não estão à espera de ler apenas verdades absolutas. Aliás, nem sequer esperamos isso da televisão, porque, como sabe o Sr. Primeiro-Ministro, ou se não sabe, disfarça muito bem, os meios de comunicação tradicionais têm uma parcialidade inacreditável, que a única coisa que falta a determinados comentadores políticos é terem o cartão partidário colado na testa enquanto fazem o seu comentário. Quer dizer, há pessoas completamente parciais a fazer comentário político. E eu compreendo que, apesar dos meios de comunicação tradicionais venderem a ideia de imparcialidade e de não estarem em lado nenhum, têm objetivamente mais comentadores associados à esquerda. Comentadores esses que são, de forma completamente acentuada, virados à esquerda. Há um combate claro de comentadores de esquerda para com os comentadores da direita. Não há espaço nos meios de comunicação tradicionais, salvo agora uma raríssima exceção por parte do canal Now, em que há espaço para comentadores como a Teresa Nogueira Pinto, como o Vasco Rato, inclusive como a própria Rita, e portanto nós não vimos nenhum canal a tomar esta iniciativa, canal SIC Notícias, CNN, etc. Até agora, até ao nascimento deste novo canal News Now. Não faz qualquer tipo de sentido. Todos os meios de comunicação social fazem um serviço público, salientou. De nada serviria que a RTP fizesse serviço público e os outros órgãos estivessem entregues à selvageria da competição no espaço mediático, afirmou esta terça-feira em Lisboa durante a conferência O Futuro dos Mídia. Bom, mas quer dizer, faz mais sentido que os meios de comunicação estejam entregues à selvageria da competição do mercado? Ou faz mais sentido que os meios de comunicação sejam entregues e sejam liderados e sejam financiados por quem deveriam estar a vigiar? O Dr. Luís Montenegro acredita, dentro de si, que quando financia algum meio de comunicação, ele vai ter a mesma imparcialidade na sua avaliação. Não há qualquer tipo de possibilidade disso acontecer. Nós até há bem pouco tempo, e aliás continuamos a ter, a única coisa que mudou foi que António Costa já não é Primeiro-Ministro, mas até há bem pouco tempo tínhamos Ricardo Costa, familiar de António Costa, como diretor de comunicação na SIC Notícias. Portanto, Ricardo Costa era familiar do Primeiro-Ministro. Se isto não é um conflito de interesses naquela que é a possibilidade de crítica ao anterior executivo, eu sinceramente não sei o que é que mais pode ser. Acabar gradualmente com a publicidade da RTP, algo que já
já se sabia, no prazo de 3 anos, prazo que foi avançado pelo Primeiro-Ministro esta terça-feira, é uma das medidas integradas num pacote mais amplo que inclui, e agora ouçam bem, o apoio a órgãos não estatais, a valorização da carreira dos jornalistas e o combate à desinformação. Este corte de publicidade na RTP vai ser gradual, 2 minutos por hora em 2025 e 2026 e 2027 o fim é definitivo. Portanto, meus caros, eu não tenho nada contra que haja uma procura de, bom, pelo menos nos canais públicos, como é o caso da RTP, haver um investimento, porque a RTP também tem reportagens que há outros canais que não fariam, nomeadamente cariz cultural. A RTP Memória é um canal que eu sei que não é tão visto, mas eu acho que tem uma importância boa do ponto de vista cultural e, portanto, eu não tenho obrigatoriamente nada contra a RTP em si, porque eu também tenho a plena noção que o privado não faria determinadas reportagens e não teria um canal como a RTP Memória porque não é tão visto. E se formos única e exclusivamente pelo que é visto, há certo tipo de coisas até culturais que, apesar de estarem online, deixariam de estar presentes nas televisões, e eu sei que há uma população mais envelhecida que tem esse apreço, e eu próprio tenho apreço pela RTP Memória por coisas que se passavam nas televisões antigamente e que eu acho que é interessante. Agora, confundir aquele que é um meio de comunicação estatal que pode até ter alguns benefícios do ponto de vista cultural de algumas pessoas que queiram ver algumas coisas antigas associadas àquela que foi a cultura portuguesa, aquelas que eram as séries vistas antigamente e tudo mais, confundir isso com o Estado estar presente em todos os canais, nomeadamente em meios de comunicação que deveriam estar a vigiar o poder instituído, o status quo, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os Ministros e em certa medida até os deputados, porque também são representantes do povo neste regime específico, não me parece haver qualquer tipo de ligação credível nesse aspecto. Mais uma vez digo, há conflitos de interesses quando o dinheiro do Estado é atribuído a determinados meios de comunicação tradicionais e vemos, nomeadamente, aquele que é o conflito de interesses claro entre aquele que é o Primeiro-Ministro e ter um familiar como diretor de comunicação de um dos canais mais vistos do país, que é a SIC Notícias. E, portanto, eu acho que o Estado pode ser mais presente em algumas coisas, na defesa nacional, na melhor gestão dos serviços públicos, na questão das infraestruturas públicas. Parece-me tudo muito bem, está tudo muito bem, faz sentido, obviamente. Eu não sou contra o Estado. Agora, o Estado financiar aqueles que deveriam estar a vigiá-lo parece-me, no mínimo, contraproducente e parece-me haver um óbvio conflito de interesses entre aquilo que é a função dos meios de comunicação tradicionais, ou uma das funções dos meios de comunicação tradicionais, e aquela que é a função do Estado, que é governar, apresentar contas ao país, justificar-se perante o seu eleitorado e perante o resto do país, no caso do Primeiro-Ministro, e os meios de comunicação tradicionais devem vigiar aquilo que é o trabalho do Governo e esclarecer as pessoas sobre aquelas que são não só as medidas do Governo, mas também as atitudes tomadas pelo Governo, as posições políticas, as declarações dos líderes partidários, as noções ideológicas de cada partido e, portanto, sendo que os meios de comunicação tradicionais têm este trabalho que deveria ser verdadeiro, honesto e, em certa medida, imparcial, eu não vejo porque é que o Estado deveria pôr dinheiro em meios de comunicação que deveriam estar a vigiá-lo. Portanto, este é o meu único ponto. Luís Montenegro, com a conversa da desinformação, que é a conversa de qualquer burocrata de Bruxelas, está a justificar aquela que é uma intervenção estatal mais vincada nos meios de comunicação tradicionais, que não me faz qualquer tipo de sentido e, aliás, perdoem uma expressão, mas o Dr. Luís Montenegro tem preocupações muito mais importantes do que este tipo de estupidez que é financiar meios de comunicação tradicionais. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Tem aqui esta informação, são declarações do Primeiro-Ministro, que com os serviços públicos a colapsar, com o orçamento de Estado que ainda não está aprovado e com tantas outras preocupações urgentes, está preocupado com a desinformação, quase como se isso estivesse sequer no top 5 das preocupações dos portugueses. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 20 mil subscritores, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.